Olá pessoal, meu nome é Lidimário Alves e hoje nós vamos tentar responder a primeira parte aí da Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas do ano de 2015, o nível C, e procurar nos atentar para alguns detalhes, já que essa prova, ela tem muita semelhança com vestibulares e alguns efeitos com os quais devemos estar familiarizados para nos poupar tempo, quando formos fazer as Olimpíadas ou vestibulares que contenham física. Vamos lá? Primeira questão, Primeira questão, ela nos informa aqui sobre a luz, sobre a dualidade onda-partícula, e nos interessa mesmo desse ponto aqui em diante, que fala que quando lançamos um raio de luz por uma fenda muito pequena, se comporta deste modo aqui. Acho que vocês já viram isso na água, as ondas mecânicas. Entretanto, no efeito Compton, ela se comporta de maneira análoga à sinuca, ao bilhar. E aí ele vai perguntar o seguinte, qual o fenômeno ondulatório, o nome desse fenômeno e o nome desse fenômeno, respectivamente, sendo esse ondulatório e esse corpuscular. Podemos fazer agora algumas observações sobre esses dados fenômenos. O efeito Compton, para poder entendermos, precisamos lembrar de um princípio da óptica geométrica, que é o princípio da independência dos raios luminosos. O que esse princípio nos diz? Ele diz o seguinte, que uma fonte que tem uma determinada frequência, nesse caso aqui luz azul e luz vermelha, os raios, ainda que sofram uma intersecção entre eles, a frequência não mudará. O que é que eu quero dizer com isso? Os raios azuis continuam azuis mesmo depois de atravessarem o vermelho, e os vermelhos continuam vermelhos, então a frequência não é alterada, certo? Arthur Compton, em 1922, observou que quando ele fazia alguns experimentos com raio-x sobre espalhamento, a frequência do raio que saía, essa F' aqui, era menor do que a frequência do raio de incidência, essa F aqui. E ele só pôde explicar isso quando procurou, na física quântica, na quantização da luz, interpretar como partícula e não como onda. Acontecendo várias colisões, esse ângulo de espalhamento está intimamente relacionado com a diferença dessa frequência. Isto é, conforme acontecem colisões, quanto maior esse ângulo de espalhamento, menor será a frequência F' em relação à minha frequência inicial F. Charles Wilson, que era parceiro de Compton, também observou esse espalhamento, esse padrão, esse fenômeno nos elétrons. E nós temos uma importante relação, que é a quantidade de movimento dos corpos com massa, na física clássica, e a interpretação quântica da luz. Nessa interpretação quântica, nos diz o seguinte, a energia de um dado fóton é dada por sua frequência, representada por essa letra grega, vezes uma dada constante, que é a constante de Planck, muito utilizada nos cálculos de física quântica, ainda que nas equações mais básicas como essa. E essa equação também é uma equação básica, só que da mecânica clássica, da mecânica newtoniana. Todavia, a mecânica newtoniana não pode explicar os fótons porque ela se atém aos corpos com massa, aos corpos relativamente grandes em comparação com as distâncias subatômicas. Então, a genialidade de Compton uniu esses dois conceitos e procurou estabelecer uma equação. Aqui está o resumo, por assim dizer, da equação, que une um aspecto corpuscular e ondulatório da matéria. Tanto a luz quanto os elétrons se comportam ora como onda, ora como partícula. Difração. A difração consiste basicamente no potencial, por assim dizer, que uma onda tem em ultrapassar um obstáculo que lhe é posto, como por exemplo aqui. Nós temos aqui uma fresta aberta entre um anteparo, nós temos um anteparo aqui e uma fresta. Aqui há uma diferença no tamanho da fresta. E o espalhamento, pode ver aqui o ângulo, esse ângulo de espalhamento comparado à onda inicial, ele é maior quando a fresta é menor. Então a onda se espalha mais quando a fresta é menor. É uma relação inversamente proporcional. Quanto maior a fresta, menor o espalhamento da onda. E é basicamente isso, a difração é essa capacidade. É como você fala com uma pessoa a uma parede, por exemplo, entre vocês, e você consegue falar com a pessoa tranquilamente, porque as ondas, sejam elas eletromagnéticas ou mecânicas, elas possuem essa característica de ultrapassar obstáculos que são postos a elas.
Então, dito aqui, né, sobre a colisão das partículas e sobre a difração, não nos resta qualquer dúvida, creio eu, que a resposta aqui seja a letra B. Até por eliminação seria possível realizar essa questão. Questão 2. No estudo da luz, os antigos gregos exploraram seu caráter geométrico através do princípio de propagação retilínea. Tales de Mileto, por exemplo, foi um pensador grego que utilizou esse caráter geométrico da luz para medir a altura da pirâmide de Quéops, a maior das 3 pirâmides de Gizé, no Egito. A base dessa pirâmide é quadrada com uma aresta que mede 440 varas egípcias. Isto é, cada lado dessa pirâmide, onde o laser está aí passeando, mede 440 varas egípcias. Tales colocou uma vara, né, aqui, Tales e seu ajudante, eles colocaram essa relação aqui, de vara, né, 2 para 3. Né? Ao mesmo tempo, o ajudante mediu a sombra da pirâmide, da base, né, ele fala aqui, ó, além da base, então da base até a ponta da pirâmide são 200 varas egípcias. E aí ele quer a altura da pirâmide, ele quer determinar esse lado aqui, ó. Primeiro nós temos que descobrir, né, como ele fala aqui, usando a proporção usada por Tales. Então a gente tem que descobrir qual é essa proporção. Fazendo uma regra 3 simples, né, o meu 2 aqui está para 3, tal como, né, o meu x, que é quem eu quero saber, está para 200, que é essa minha sombra, certo? Fazendo o mesmo por extremos, nós temos que x é igual a 400 sobre 3. Então aí eu vou deixar como fração mesmo, que é até melhor de nós trabalharmos. Agora, montando a nossa próxima equação, nós temos que meu x, logo vou substituí-lo, sobre a minha altura, que é que eu quero saber, é igual a 200, que é a minha sombra, sobre... Aí nós temos que nos atentar, é onde a questão pede um pouco mais de raciocínio. Por quê? Esse 200 não é a base completa do meu triângulo, não. Esse 200 é apenas a sombra da base, aqui, da base da pirâmide, à ponta da sombra. É só essa distância aqui, então nos resta descobrir qual será esse pedacinho aqui. Está muito fácil, por quê? Se essa altura é dada até um ponto médio daqui, então logo podemos inferir o seguinte, que esse pedaço é metade de um lado desse quadrado, certo? Aqui nós podemos ver, ó, tem outro pedaço daqui para cá e daqui para cá, tanto daqui para cá e daqui até aqui, entendido? Então, nós sabemos que o quadrado tem os 4 lados iguais, então todos os lados terão 440 varas, logo a metade disso será 220, acrescentado aqui. Substituindo o meu x, agora eu tenho só h e vou realizar um meios por extremos para eliminar essas frações, né? Meios por extremos aqui vai ser h vezes 200, que é igual a 420 vezes 400 sobre 3. Né? Realizando essa multiplicação de 420 vezes 400, eu tenho 168.000 sobre 3. Repeti o 200h. Efetuei essa divisão aqui. E temos 56.000 agora. Agora só nos resta pegar esse 200 aqui e dividir lá. Nos restando 280. Agora temos que possuir um pouco de atenção aí pelo seguinte aspecto. A questão, né, nessa letra A, por exemplo, poderia ser 280 metros. E você poderia não se atentar, por exemplo, e marcar de cara. Achou um resultado interessante e marcar logo de cara. Até porque, pela falta de familiaridade com as pirâmides, talvez, né, você acha que 280 é uma altura razoável. Pelas fotos que nós vemos, né, talvez você ache que 280 é uma altura razoável. Então, o aluno às vezes acaba marcando, né, e não se dá conta de que aqui nós descobrimos a quantidade de varas egípcias que compõem essa altura. Então, agora nós temos que transformar as varas em metros. Ele nos dá aqui o valor de uma vara. Então, é só multiplicar esse valor pela quantidade de varas que nós encontramos. Fazendo essa multiplicação, nós encontramos 147 metros aí, tendo como resposta o gabarito C. Questão 3. Arquimedes, um outro pensador da antiguidade,
Também usou o comportamento retilíneo da luz associado ao fenômeno de reflexão para proteger a cidade de Siracusa da invasão romana. Ele construiu grandes espelhos côncavos, nesse tempo feito de bronze, bronze polido, que refletiam a luz do sol. O calor da luz solar provocava incêndios nos barcos romanos atingidos pelos raios de luz refletidos. Considerando que esses espelhos eram gaussianos, o Sol é um objeto X e os barcos incendiados estavam em um ponto Y, centro, vértice e foco desses espelhos. Das opções abaixo, determine quais são, respectivamente, os termos que melhor se encaixam como X e Y. Certo? Vamos com calma. Primeiro nós temos um espelho côncavo, isso é, a parte de dentro, côncavo, é espelhada. E aqui nós temos o eixo principal do espelho, com o vértice, o centro e o ponto médio entre eles, que é o foco. Considerando que o Sol está a uma distância muito grande da Terra, podemos inferir que os raios luminosos chegam praticamente paralelos à superfície da Terra. Isto é, os raios que refletirão nesse espelho chegam paralelos. Lembrando dos raios notáveis, nós vemos o seguinte: todos os raios que vêm paralelo nos espelhos côncavos tendem a se concentrar em seu foco, no foco óptico desse espelho. Então aqui nós já podemos inferir o seguinte: onde os raios se concentram, queimando os barcos, será o foco. Aqui nós já poderíamos matar a questão. E impróprio por quê? Considerando o princípio da reversibilidade da luz, se pormos um objeto luminoso aqui no foco, a luz percorrerá o mesmo caminho de volta. Então o Sol é um objeto impróprio, assim sendo. Nos dando como resposta a letra D, objeto impróprio e focos. Questão 4. Atualmente, os profissionais se especializam cada vez mais. Na antiguidade, um pensador estava aberto a qualquer campo de conhecimento. Arquimedes, por exemplo, não se limitou a estudar apenas a luz. Ele estudou hidrostática e chegou a elaborar um princípio nesse campo que leva seu nome. Um submarino de 98 toneladas e 110 metros cúbicos de volume encontra-se em águas salgadas cuja densidade mede 1,025 toneladas por metro cúbico. Usando o princípio de Arquimedes, calcule a quantidade de água do mar que deve ser colocada nos tanques de lastro do submarino para que ele fique submerso e parado sem que nenhum sistema de propulsão esteja ligado. Temos que nos atentar e perceber, logo de cara, duas coisas. Utilizaremos o princípio de Arquimedes e o submarino necessita ficar parado sem um sistema de propulsão. Isso é, ele precisa ficar submerso e relativamente estático. Vamos lembrar um pouco o princípio de Arquimedes. O princípio de Arquimedes é basicamente um empuxo. É aquela sensação quando você está na piscina, por exemplo, que você sente seu corpo mais leve. É um vetor contrário à força-peso que depende apenas de 3 fatores: a densidade do fluido onde você está inserido, o volume do seu corpo que está submerso e a gravidade, a aceleração gravitacional naquele local. E o peso, pela segunda lei de Newton, nós podemos inferir isso, princípio da dinâmica, que é a massa vezes a aceleração gravitacional. Agora note, o submarino necessita estar em um determinado repouso, em um dado repouso. Então, isso quer dizer que os dois componentes principais ao qual usaremos, o peso e o empuxo, somados devem ser zero. Se eles somados devem ser zero, isso quer dizer que um é necessariamente igual ao outro. Igualando essas duas equações, nós temos massa vezes gravidade é igual a minha densidade do fluido vezes o volume submerso vezes a minha gravidade. Como eu tenho gravidade de um lado e gravidade do outro, eu posso cortá-la, deixando apenas massa vezes a minha densidade do fluido vezes o meu volume. O meu volume está em metros cúbicos, eu posso deixar. E minhas respostas estão em toneladas e minha densidade em toneladas. Então não preciso mexer necessariamente nessas unidades. Multiplicando esses dois fatores, nós temos 112,75. A priori você pode até pensar, mas aqui não há 112,75 para marcar. E é até bom que não haja. Por quê? Alguns alunos podem ir lá e já marcar, errando a questão. Por quê? Isso é a massa total necessária do submarino. Só que a questão quer a quantidade de água do mar que deve ser colocada. Ou seja, disto eu tenho que subtrair a massa do meu submarino seco. Ou seja, quando eu pego isso
e subtraio, né, a minha massa total é igual à massa do submarino seco mais a massa de água, eu tenho 14,75 toneladas, me dando como resposta necessariamente C. Questão 5. Na sua versão corpuscular, a luz é formada por minúsculos pacotes de energia que são chamados fótons. Quando os fótons atingem a matéria, átomos e moléculas, ou são absorvidos, ou são refletidos, ou atravessam a matéria, né, a depender da quantidade de energia que carregam e do tipo de matéria que eles estão colidindo, né, que estão atingindo. Os fótons, quando atingem nossos olhos, produzem diversos processos que vão ser interpretados por nossa mente como cores. A depender da quantidade de energia que o fóton carrega, a visão criará uma determinada cor, conforme a tabela abaixo. Sendo assim, quanto à cor, como seriam classificados os fótons que carregam 2,33 vezes 10 elevado a menos 19 joules e aqueles que carregam 5,87 vezes 10 elevado a menos 19 joules, respectivamente? Vamos analisar primeiro essa ordem aqui, certo? Então, o primeiro passo é analisar a ordem de grandeza. Como as ordens de grandeza nós já vimos que estão todas iguais aqui, aqui e aqui, nós podemos, por hora, desconsiderá-las e analisar apenas estes valores. Este e estes aqui. Correto? Vamos agora analisar essa primeira energia dada, certo? Minha primeira energia dada é menor, 2,33, é menor que 2,55. O meu 2,55 aqui já representa o meu vermelho. Logo, se eu tenho uma cor abaixo do vermelho, de todas as respostas aqui possíveis, só pode ser um infravermelho. Então, respectivamente, nós já podemos matar a questão aqui. Infravermelhos. Mas vamos analisar a próxima. 5,87 é bem maior do que 5,10. Ou seja, está além do violeta. É uma cor que nós não podemos detectar. Logo, podemos inferir que esta cor seria classificada como não violeta, não infravioleta, um ultravioleta. Logo, nós já temos a resposta aí, que é a letra A. Questão 6. Na sua versão ondulatória, a luz é uma onda eletromagnética composta por campo elétrico e magnético oscilantes, relacionados de acordo com as equações de Maxwell. O laser emite uma luz bem regular e bem comportada. Logo abaixo, existe um gráfico mostrando o comportamento do campo elétrico em um raio de luz vermelho emitido por um laser no ar. Sabendo que a luz se movimenta com velocidade de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo no ar, identifiquem a amplitude. Então, 1, ele vai querer saber a amplitude. 2, o comprimento de onda. E 3, a frequência dessa luz, respectivamente. Primeiro vamos analisar o que é a minha amplitude. A minha amplitude é dada do ponto máximo até o ponto médio ou do ponto mínimo até o ponto médio. Podemos ver claramente aqui que é 2, né? Nós temos 2 unidades daqui até meu ponto médio. Então, eu posso inferir que aqui possuem 2 unidades. Só que esse meu eixo ele está com uma ordem de grandeza de 10 elevado à segunda. O que é que quer dizer com isso? É 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. Vezes 2, 200. Já podemos eliminar 2 alternativas aí, logo de cara. E agora nós devemos analisar o comprimento de onda. O que seria o comprimento de onda? O comprimento de onda é uma oscilação completa, o tamanho de uma oscilação completa de minha onda. Neste caso específico, ele não está me dando, né? Pode ser de uma crista a uma crista, de um vale a um vale, distância entre nós. Todavia, ele não está me dando um exato aqui. Ele não fatia a minha onda e me dá o comprimento. Só que ele me disse que desta origem até isso aqui valem 3 vezes 10 elevado a menos 6 metros. Então, eu tenho que contar quantos comprimentos de onda eu tenho aqui. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 comprimentos de onda. Fazendo a divisão, 0,75, mas não podemos esquecer da ordem de grandeza desse eixo. A ordem de grandeza, 10 elevado a menos 6, deve ser transformada sim em notação científica, certo? Para poder trabalharmos melhor. Não podemos eliminar nenhuma das duas alternativas.
Por quê? As duas nos dão o comprimento de onda igual. Está vendo? Esse é igual a esse, que é igual ao que nós achamos aqui. Nesse caso, poderia até ser utilizado, você não precisaria necessariamente fazer essa conta, já que os dois são iguais e você eliminou as duas outras possibilidades. Então você não precisaria fazer essa conta. Mas, agora, utilizando a equação fundamental da ondulatória, que nos diz que a velocidade é igual à frequência vezes o comprimento de onda, e nós temos a velocidade, chamarei-a de c, que é a velocidade da luz aqui, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, eu posso dizer que meu c, a minha velocidade, é igual ao meu comprimento de onda vezes a frequência, Substituindo aí, eu tenho que a minha frequência, é meu c, minha velocidade, e passei isso para lá, dividindo 3 vezes 10 à oitava dividido por 7,5 vezes 10 à sétima, 3 dividido por 7,5 dá 0,4, 10 à oitava, como nós temos uma divisão, vai ser esse menos esse, 8 menos menos 7, menos por menos, mais 8 mais 7, 15. Mas eu não posso deixar minha notação científica como 0,4, eu tenho que deixá-la acima de 1 e menor que 10. Logo, para transformar em notação científica válida, eu tenho que transferir um zero aí, e em vez de 10 a 15ª, eu vou colocar 10 a 14ª e fico com 4 aqui, viabilizando a minha notação científica e achando a resposta como item B. Questão 7. Como o laser é uma fonte de luz bem comportada, ele é largamente utilizado na tecnologia e na ciência. Com ele foi possível construir aparelhos que medem velocidades e distâncias. Caso usássemos esses aparelhos para investigar o movimento de um elevador, eles poderiam indicar as seguintes características: acelerado, retardado, uniforme, subindo e descendo. Primeiro vamos analisar isso aqui. Uma coisa acelerada é uma coisa que aumenta a sua velocidade. Nós temos essa intuição. Uma coisa retardada é uma coisa que está diminuindo a sua velocidade. Uma coisa uniforme é uma coisa que nem diminui, nem aumenta a sua velocidade. É uma velocidade constante. Subindo e descendo são noções espaciais as quais nós possuímos em nossa mente. João se pesou em uma balança comum que indicou 60 kg. Depois, João levou a balança para dentro de um elevador. A indicação da massa de João pela balança durante certo intervalo de tempo, com o elevador em movimento, foi 40 kg. Para o intervalo de tempo citado, qual a combinação possível das características para o movimento do elevador, indicadas pelos aparelhos citados acima? Primeiro vamos analisar em analogia com carros, por exemplo. Nós temos aí dois vetores, o elevador e o peso. Se eu tenho, vamos supor que o meu peso seja o carro A e meu elevador seja o carro B. O carro A está perseguindo o carro B com uma dada aceleração e o carro B também está acelerando. Ou seja, a velocidade entre eles será diminuída. O que é que eu quero dizer com isso? Você pode já ter percebido que se você está acelerando atrás de um carro, provavelmente você percebe que a velocidade relativa entre você e o carro está menor do que a velocidade relativa entre você e uma árvore na estrada, por exemplo. Isso é o conceito de velocidade relativa entre os observadores. Então, como nós temos dois vetores nessa questão apontando para o mesmo local, nós os subtraímos um do outro. Então, neste sentido, se o elevador estivesse descendo, João constataria que seu peso diminuiu, e foi o que aconteceu. No sentido oposto, se um carro, por exemplo, está acelerando em direção ao outro, eles chegarão ao mesmo destino, ao ponto de encontro, por exemplo, de modo mais rápido. Logo, o peso teria que ser acrescido, e não é o que aconteceu. Então já podemos constatar aqui que de modo algum o elevador está subindo. Então já aniquilamos as possibilidades da C e da D. Ficamos agora com descendo e retardado, descendo e acelerado. Para João constatar uma diminuição, por assim dizer, de seu peso,
Seu movimento não poderia ser outro, senão acelerado, para poder compensar a aceleração gravitacional. Logo, a letra B, o item B, nossa resposta. Questão 8. Em uma das missões espaciais para a Lua, foi colocado um espelho na superfície lunar com a parte espelhada voltada para a Terra. Aqui da Terra, dispara-se um laser em direção a esse espelho, conforme a figura abaixo. A luz do laser atinge o espelho e reflete, gastando um intervalo de tempo de 2,5 segundos para ir e voltar. Como a velocidade da luz é de 3,0 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, é possível determinar a distância percorrida pela luz nesse processo. Com os dados apresentados, determine a distância d que deve ser aplicada na lei de gravitação universal caso quiséssemos determinar a força de atração gravitacional entre a Lua e a Terra. Primeiro, devemos analisar o seguinte: qual é a distância entre a superfície da Terra e a superfície da Lua? Sabemos a velocidade, correto? Mas o tempo, devemos nos atentar aí. O tempo que o laser leva é o tempo de ida mais o tempo de volta, que é 2,5 segundos. Então, para eu considerar apenas o tempo de ida ou apenas o tempo de volta, o meu t terá que ser dividido por 2. 2,5 dividido por 2 é igual a 1,25. Agora eu tenho a velocidade, tenho o tempo, e só preciso aplicar a minha equação fundamental da cinemática, que a minha velocidade é igual a ΔS sobre meu ΔT, ou nesse caso, propriamente o t. Nesse caso, nós temos que ΔS, fazendo meios por extremos, é igual a V vezes t. A minha velocidade que eu utilizarei é a velocidade da luz aqui, certo? Então aí meu ΔS é 3 vezes 10 à oitava vezes 1,25, e isso é igual a 3,75 vezes 10 à oitava metros. Só que aí nós devemos nos atentar novamente, porque não é essa a questão que ele pede, essa não é a resposta. Ele poderia novamente ter colocado essa resposta aqui e tudo bem, seria uma alternativa, mas não é a correta. Por quê? Essa é a distância da superfície terrestre à superfície lunar. Na gravitação universal, teorizada por Isaac Newton, nós temos que lembrar o seguinte: essa força, a lei da gravitação universal, é utilizada no centro de massa dos corpos, ou seja, do centro da Terra, que é o centro da massa da Terra, até o centro da Lua. E é por isso que ele nos deu os dois raios respectivos dos dois corpos. Então eu terei que usar, pegando esse meu valor, que está em metros, mais os meus valores em quilômetros. Então nós devemos nos atentar novamente aí, Está em quilômetro, as minhas respostas todas em quilômetros. Então me é viável transformar isso em quilômetros. Para transformar de metros para quilômetros, eu divido por 1000, corto aí 3 zeros e fico com 375.000 mais esses dois fatores, que vai ser igual a 383.108 quilômetros. Resposta correta, item A.